Cheguei, meu povo lindo, vim fazer aquele resumão de Power Couple. Eita, gente, que o negócio saiu completamente do controle, hein? O que vocês acharam de tudo isso? Então, já se inscreve aí que eu vou contar agora os detalhes e quem vai sair hoje também, vamos falar. Hoje tem eliminação no Power. Ou será que vai ter expulsão? Gente, não esquece do hypar. É no mesmo cantinho aí do like, tá? Então deixa o like, em seguida já deixa aquele hypar, que é essa nova funcionalidade aí do YouTube, pra gente poder alavancar aqui os vídeos, tá bom? Comenta bastante aí no vídeo e se inscreve, meu povo! Eita, que a formação da DR rendeu. Carol, Radamés, Biluz, Silvia e André estão na DR. Um deles vai deixar o programa hoje. Mas o negócio ficou tenso por lá, viu, gente? Tenso demais da conta. Os planos da Gretchen foram frustrados primeiro, né? Para começar, já começamos aí. Onde ela não conseguiu colocar Thalita e Rafael na DR, que era o que ela mais queria, acabar com o casal Power que ela ficou falando, né, o tempo todo. Por quê? Thalita e Rafael foram anunciados como vencedores da prova dos casais e a Gretchen já lançou um logo fufu, né? Lascou. Que era todo o plano dela indo junto com a prova dos casais. Os Bilus foram pelo pior desempenho na prova e Silvia e André foram para a DR pelo pior saldo do ciclo. Tanto planejaram contra o Domini, né? De fazer isso, aquilo, de perder a prova com o Domini pelo saldo. Agora a DR seria outra, né? Estaríamos aí falando de outras coisas, né? De uma DR totalmente diferente. Mas não aconteceu. Agora as coisas são diferentes, tá? De provocação em provocação é que se faz o reality. Foi mostrado ontem na edição Carol e a Rayane ironizando com a cara do Everton sobre a treta do domingo e, né, ali criando a Miss Banheiro com a menina limpando o banheiro lá, a Rayane, porque a treta toda girou também em torno disso no domingo e o Everton ali só observando. A maioria dos votos foi em Carol e Radamés, né, gente? E a força já começou a ser perturbada logo ali. Ana Paula surtando ao ser chamada de desonesta. Os Bilus também surtando com a Carol, discutindo. O nome do Domini sendo envolvido aos poucos. A Ana sendo segurada por Anthony. O Everton chamando Vitor Percoraro de chato. Percoraro dizendo que tá no modo avião. Problema, a questão lá do cabelo do Everton, envolvendo Domini, Adriana, Carol e Radamés, voltou à tona, né? Quem levantou pauta, quem deixou de levantar pauta. E, na verdade, o envolvido aí, o maior envolvido, o Everton, tirou o corpo fora, disse que não sofreu preconceito de lado nenhum, que tá todo mundo, ninguém tá errado, ninguém tá certo, ele tirou o corpo fora. E deixou para autorar do outro lado. E Ike e Nath também foram para cima da Carol aí no meio da votação, por conta dela ter chamado ele para briga, se chamou, não chamou, ela disse que é diferente e pedir para ir para o embate do que chamar para briga, e aí o voto foi em cima das crianças judocas, né, em homenagem às crianças judocas, ou seja, dizendo que a Carol não serve para ser professora de criancinhas, né, no judô. E a treta rolando. Carol também agora tá achando que Vitor e Rayane levaram a fofoca pro Domini para reverter os votos e conseguiram, porque no final das contas só levaram 2 votos. O Domini vira assunto, como eu já falei, a Adriana dá a sua versão dos fatos ali sobre essa história do cabelo do Everton, e quando ela cita a Carol, dizendo que a Carol distorceu as coisas, a Carol interrompe e foi o gatilho pro Domini sair de si e avançar na direção da Carol, gente, para as vias de fato mesmo, porque ele confessou isso depois. E ele levou um sossega-leão, foi segurado ali por vários, inclusive pelo Victor, enquanto ele xingava a Carol de tudo quanto é coisa no ao vivo. Os apresentadores atônitos, aterrorizados, o público também, quem não acompanha a reality da Record, lógico, quem já está acostumado, né? E aí foram obrigados a chamarem o comercial e o Domini indo para o atendimento, enquanto que a Adriana teve que votar justificando a reação do marido, dizendo que ele não gosta de ser interrompido, que é a pior coisa que ele acha numa pessoa. E depois, mais tarde, ela acusou a Carol de provocação. A cara dos apresentadores, gente. Olha isso aqui.
Será que eles ficaram assustados ou já estavam preparados, Rafa Brites e Felipe Andrioli, para esse tipo de situação? Aí voltaram explicando que o Domini teve que se acalmar e tudo mais, né? Todo mundo muito chocado, mas nem tanto, porque o histórico do Domini tem aí precedentes, né? Não é dos melhores, viu, galera? Sobre ele ser explosivo e partir para cima das pessoas. Perdeu total razão. Ficou sem clima para qualquer outra coisa na DR, né? Isso aí roubou a cena. 3 pessoas, eles disseram, 3 homens tiveram que entrar para levar o Domini embora. O Play Plus ficou sem sinal e o caos foi total, generalizado. Mas os apresentadores voltaram plenos dizendo e comemorando que eles estavam nos Trending Topics do ex-Twitter. Isso é o que importa, né? Afinal de contas. E a Gretchen e o Esdras votaram na Carol e no Radamés. A justificativa do voto foi a melhor, né? Dizendo que a Carol arruma a geladeira super bem, gosta das arrumações da Carol, é super 10. Mas não tem nada contra, porém, o voto seria nos dois. Muito espertinha a Gretchen, gente. Depois, mais tarde, ela pediu no quarto pela eliminação de Carol e Radamés. E a Carol, toda amena com a Gretchen também, né? Carinha assim, rindo pra Gretchen, recebendo voto de boa. Ninguém se indispõe com a Gretchen. A própria teve que falar que está disponível pro voto, pra votação, para ver se a galera ali dá uma chacoalhada, né? Porque ninguém vota nela e ninguém se indispõe com ela. Carol tenta se justificar ali no finalzinho, da sua versão dos fatos, mas até então o negócio já estava tão tenso que ninguém estava mais prestando atenção em nada. E o Carelli resolveu dar um poder fuleiro pra Cris e pro Cadu. Porque, gente, vocês acham que o Carelli ia deixar esses dois mexerem na DR dele? Não, não deixou. O poder que eles escolheram foi: digam qual dos casais da DR será eliminado. Amanhã, se vocês acertarem, ganham um bônus de 5 mil reais para as apostas do próximo ciclo. Foi só isso. O outro era, acho que um voto a mais para um casal. Nada demais, nada que pudesse, assim, né, atrapalhar os planos do Carelli. Sabia. Aí, depois da DR, a Adriana chorou, né? Depois da formação da DR, chorou muito, foi amparada ali pelo grupão, grupinho no quarto, grupão na área externa. Lá fora, a Adriana acusando a Carol de ter provocado essa situação, de realmente ter tirado o Domini do sério, dizendo que ela quis e fez o Domini sair do sério. E o grupão apoiando a mulher do Domini enquanto ele estava sendo atendido. E aí esses dois casais aqui se juntaram para tentar esclarecer as coisas, ficou num blá 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 danado. Tem um momento que o Everton leva um grito da mulher para deixar a Rayane falar. Eita! Gente, aí no fim a Rayane diz que o casal tem a verdade deles, ela e Victor tem a deles, mas a verdade verdadeira está com o público. Nada resolvido. E lá no quarto, depois Rayane e Victor se juntam para discutir também sobre a formação da DR com o grupinho, tá? E eles chegaram à conclusão de que a Gretchen não votou no Everton e na Emily por questão de jogo, por tá jogando mesmo, ser muito esperta, tá? E se deram conta de que a Gretchen tá no game, gente. Tiveram que levar esse chacoalhão aí. Aí também falaram sobre o Domini. O Victor tem um momento que ele declara no quarto e lá fora também que o Domini, se não fosse segurado, ele partiria realmente para as vias de fato contra a Carol, tá? Ele ia mesmo e o próprio confessou. E ele voltou chorando muito, foi amparado pela mulher. Ela abraça ele ali, ele pede para ela não brigar com ele, porque ele estava aguentando isso há um mês, se segurando há um mês, né? Ela disse que foi uma coisa momentânea, que ele não é assim, que aconteceu. Mas ela repreende ele por ter falado aquelas coisas com a Carol, né? Ter xingado a moça. Porém, passa a mão na cabeça, diz que foi momentâneo, que ele não é assim, que eles sabem que ele não é assim, né? E aí ele justifica que estava se segurando há um mês, desde aquela treta lá em relação ao cabelo do Everton, né? Desde quando o Eros morava na casa, palavra do Domini, né? Eros morava na casa. E aí ele disse que se não agisse daquela forma, ele realmente ia fazer coisa pior com Carol e Radamés. Ele fala da Carol primeiro, porque eu acho que é quem ele realmente queria atacar. E depois ele fala do Radamés, gente. O grupão, passando um pano danado aí pro Domini, dizendo que o Anthony dizendo que o Domini não ia fazer nada, que ele nem estava fazendo força ali, que ele não ia
pra cima da Carol, não. Dizendo a galera aí que a Carol que tava incitando, né, que é errada da história, a Ana Paula falando que eles têm que se blindar contra a Carol, ou seja, ela vai continuar sendo alvo e vai continuar nos holofotes, né, gente? E aí, a Emily lá fora diz que quando chegar a hora ela vai explodir pior do que o Domini, vai ser pior do que o Domini. Enquanto isso, a Carol disse que se a produção permitisse ela se defender, ela ia se defender no mano a mano. Se eles dessem o aval e o Domini viesse mesmo, ela ia se defender. E que lá dentro eles têm que gritar para a pessoa parar de tentar lhe intimidar. Ela também diz que a Adriana é uma filha da mãe. O Radamés diz que a Adriana é escrota, que fica, né, dinheiro com a Carol na frente, mas por trás fica fazendo a caveira. E a Carol conclui que, pro Domini, ela é uma adversária forte na cabeça dele. Por isso, ela sendo uma pessoa que bate de frente com ele e o resto da casa não, isso incomoda ele. E que ele olha para ela de um jeito diferente. Que não é um olhar ameaçador, nem de safado, nem nada disso. Que é um olhar de homem que está mapeando a pessoa. Essa foi a análise da Carol, que conclui que o Vitor e a Rayane têm um quê nessa questão toda aí, que foram passar uma informação para o Domini e voltar preparado para a DR, tá? E foi assim que a coisa descambou. Ela tá com o pé atrás com Vitor e Rayane também. Enquanto a Gretchen pedia, implorava, junto com Esdras, pela saída da Carol e do Radamés, porque ela tá culpando a Carol de todos os males, né, dizendo que a galera lá tá tomando ansiolítico por conta dessas tretas que eles estão causando, e que o casal, Carol e Radamés, tá querendo cavar a expulsão do Domini e de outros casais. Que toda hora esse embate, essa falta de respeito, que o Domini saiu do sério, acabou falando que não devia, mas que ele 99,9% das vezes tá sempre fazendo bem para todo mundo. Bom, resumidamente, agora a galera tá pedindo aí a expulsão do Domini, achando que a Record tinha que tirar ele de qualquer jeito. A Gretchen tá achando que o Domini vai pedir para sair, porque não vai querer expor a esposa a isso, nem os filhos. Vamos ver, gente, qual é que vai ser o desfecho de tudo isso, tá? Vamos falar então das enquetes. Estão saindo Silvia e André nas enquetes dos sites YouTube e Twitter com 18,49%. Francine Júnior tem 27,86%. E Carol e Radamés 53,65% para final. Menos votado sai, tá? Então eu tô achando que realmente sai Silvia e André, desculpem. Por conta, né, dos Bilus terem uma certa torcida ali, tem uma galera que não gosta da Carol, do Radamés, porque ela divide muitas opiniões, tá? Mas tem a possibilidade também do povo se unir aí para tentar deixar dois do grupinho para equilibrar as coisas. Eu acho que sai a Silvia e o André, até porque não entregaram muito e já estavam jogando a toalha também. Concordam? Deixa nos comentários. Se inscreve aí no canal, não esquece do like e de deixar aquele hypar, gente, que ajuda demais da conta. Eita, tragédia, meu povo, tamo junto. Fiquem atentos ao próximo resumão aqui no canal. Valeu, gente, até mais.